Olá, pessoal. Na última aula, a gente começou a ver alguns conceitos de ondas que vão ser bastante usados nas próximas aulas e no restante do curso. E hoje eu vou querer discutir um pouco mais de alguns fenômenos ondulatórios que vão ser bem importantes para a gente voltar para aquela nossa questão inicial de tentar descobrir se elétrons, se ondas eletromagnéticas são de fato partículas ou ondas. Certo? Então, na última aula, a gente viu que a gente pode representar ondas por uma função, certo? E a gente vai usar basicamente aqui, por enquanto, um exemplo em uma dimensão. Então, a ideia que a gente tem que ter em mente é uma onda e uma corda vibrante, por exemplo. E a gente viu que essas funções dependem do tempo e do espaço, mas tem que depender dessa combinação em particular. Né? E esse sinal aqui pode ser positivo se a onda estiver andando para a esquerda e negativo se a onda estiver se propagando para a direita, né? Ou seja, na direção do eixo x ou contrário à direção do eixo x. Eu não falei na aula passada, mas a gente também pode escrever, obviamente, uma função para uma onda em 3 dimensões. Né? Então, por exemplo, para 3 dimensões, a gente também vai ter uma função que descreve a amplitude dessa onda. A única diferença é que a onda vai poder se propagar em qualquer direção do espaço, certo? Então, isso vai ser, em geral, uma função de x, y, z, então todas as coordenadas espaciais e do tempo. E essa função, ela vai ter que ter uma cara parecida com a outra, só que é um pouquinho diferente, porque agora eu não tenho uma única coordenada espacial, eu tenho 3 coordenadas espaciais. Né? Então dá para mostrar, eu não vou mostrar isso aqui para vocês, mas dá para mostrar que a função tem que ter essa cara aqui, onde esse versor k, né, ele me dá a direção de propagação. Então, por exemplo, se a onda estivesse propagando, né, na direção do eixo x, esse k vai apontar na direção do vai ser o versor y. Tá? Então, só para a gente relembrar aqui um exemplo simples de onda, mas é um exemplo que a gente vai usar bastante em diversas situações no curso, é o que a gente viu no final da aula passada, que era uma onda em uma dimensão, uma onda periódica, né, cossenoidal, e a gente escreveu essa onda como x menos vt dividido por L. Só que aí, analisando as propriedades dessa onda, a gente viu que L, na verdade, podia ser escrito como 1 sobre o número de onda. Né? L, na verdade, era proporcional ao comprimento de onda. Na verdade, era comprimento de onda sobre 2π, e aí a gente pode escrever L em termos do número de onda, que vai ser uma grandeza que a gente vai usar bastante daqui para frente, lembrando que K é 2π sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda. Tá? Então, a gente viu que esse L era proporcional ao comprimento de onda e, portanto, inversamente proporcional ao número de onda. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou querer reescrever essa função numa cara que vai ser mais útil para a gente, que a gente vai usar mais daqui para frente. Tá? Então, o A se mantém aqui, a amplitude. Aí eu vou escrever isso daqui, x sobre L, na verdade eu vou escrever então como kx, tá? E aqui eu vou ter, né, aqui na verdade, em vez de eu escrever kv, tá, eu vou usar, de fato, né, o L como lambda sobre 2π, então isso daqui eu posso escrever como 2π sobre lambda vt. Já vai ficar claro por que eu estou fazendo isso, tá? Então, só para não ficar confuso, né? Aqui eu estou usando o número de onda. Aqui eu poderia escrever número de onda também, mas eu escolhi escrever o número de onda em função do comprimento de onda, né? Então, isso tudo aqui é k, eu escrevi como 2π sobre lambda. Por que eu fiz isso? Porque a gente lembra que v sobre lambda é a frequência da onda, e se eu multiplico isso por 2π, isso aqui é a frequência angular, certo? Então, tudo isso daqui, está aparecendo aqui, é a minha frequência angular. Tá?
Então, na verdade, eu vou escrever isso daqui com uma forma que é mais útil e vai aparecer mais para a gente daqui para frente, dessa maneira, kx menos ômega t. Tá? E a gente lembra que ômega está relacionada à frequência e, portanto, à velocidade de propagação, e k está relacionado ao comprimento de onda. Tá? Tudo bem. Algo que eu também não falei para vocês, a gente vai usar indiretamente no curso, mas que é importante, é que todas essas ondas, certo? Elas, na verdade, são soluções de uma equação diferencial. Tá? Dá para mostrar que todas elas satisfazem uma equação diferencial, que é essa daqui. Certo? Então, se eu resolver, dá para mostrar que as soluções dessa equação vão ser funções de x e de t do tipo f de x menos vt. E aí uma propriedade importante dessas soluções é a seguinte, né? Como essa equação é uma equação linear em φ, se φ1 e φ2 são duas funções ou duas soluções diferentes, então a combinação dessas duas funções, eu posso combinar elas até se eu quiser com coeficientes diferentes, então vou escrever assim, também é solução. Ou seja, se eu tenho uma função que representa uma onda, ou eu tenho duas funções que representam ondas, se eu somar as duas, elas também vão representar uma onda. Obviamente uma onda é diferente, mas também vão ter as propriedades de ondas e vão satisfazer a mesma equação diferencial. Tudo bem? Então, o que a gente vai querer discutir na aula de hoje, efetivamente, é o que pode acontecer quando eu combino ondas. Né? Então, imagina que eu tenho duas ondas e eu somo as duas. Né? Que tipo de fenômenos acontecem? Então, a gente vai ver alguns fenômenos que vão ser bem importantes para a gente, não só na discussão das próximas aulas, mas quase que durante todo o curso. Tá? Então, vamos lá. A gente quer discutir o que a gente chama de superposição de ondas, ou seja, eu tenho duas soluções que satisfazem a equação de onda e representam uma onda, e eu somo essas duas soluções. Tá? Matematicamente, isso também vai ser uma onda, mas que tipo de propriedades essas ondas vão ter? Tá? Então, o primeiro tipo de combinação que a gente vai nos permitir entender um pouco mais o que a gente discutiu em aulas passadas é justamente o que acontece quando a gente soma duas ondas se propagando em direções diferentes, certo? Então, imagina que eu tenho uma onda aqui se propagando na direção positiva do eixo x e aqui outra na direção negativa. E aqui eu vou somar as ondas, imagina que as ondas são idênticas, elas têm exatamente a mesma amplitude, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda. A única coisa que eu mudo é o sinal da velocidade, em que direção elas estão se propagando. Tá? Então, aqui a gente... Então, aqui a gente lembra que eu posso escrever essa função como, na verdade, seno de kx menos ômega t. Né? E aqui eu vejo que aqui deveria ser ômega t, tem um errinho. Tá? E agora eu quero saber o que acontece quando eu somo essas duas ondas, certo? E somar é realmente, matematicamente, somar as duas amplitudes. Né? Então, se eu somar essas duas funções, né, o que eu vou ter, a amplitude é a mesma, eu posso colocar em evidência, né? Então, eu vou ter seno de kx menos ômega t, e aqui eu vou ter seno de kx mais ômega t. Tá? E aqui eu vou ter que usar uma das propriedades, né, que eu mencionei na aula passada, acabei não usando, mas agora eu vou usar, é que é a propriedade de seno de somas. Certo? Então, a gente lembra que seno da soma de dois ângulos, certo? Ele é igual ao seno do primeiro
vezes cosseno do segundo. Né? E aqui eu já vou fazer para os dois sinais, né? Mais ou menos cosseno do primeiro vezes seno do segundo. Tá? Então, para que eu vou usar essa identidade? Porque vai me permitir simplificar bastante essa soma aqui. Né? Eu vejo que eu tenho somas de termos quase iguais, a única coisa que está diferindo é esse sinal aqui. Tá? Então, usando essa propriedade de seno da soma de dois ângulos, eu vou conseguir simplificar bastante a minha expressão. Certo? Então, a minha expressão, agora eu vou poder escrever assim. O primeiro termo vai ser seno de kx, cosseno de ômega t, menos seno de kx, cosseno de kx, seno de ômega t. Tudo isso é só o primeiro termo, é só esse termo aqui, onde eu apliquei essa propriedade. Tá? Para o segundo termo, eu vou ter algo muito parecido, certo? A única coisa que vai mudar é o sinal. Tá? Então, eu vou ter esse primeiro termo aqui, idêntico. E agora, no segundo termo, em vez de um menos, eu vou ter um mais. Certo? Então, o meu segundo termo vai ser, eu vou ter que escrever ele aqui embaixo. Né? Ele vai ser mais isso daqui. Então, tudo isso daqui está dentro do cochetes. É exatamente idêntico à soma desses dois senos aqui. E aí eu vejo que eu posso fazer várias simplificações. Né? Primeiro que esse termo aqui cancela com esse termo aqui. E esses dois termos se somam. Certo? Então, o que eu obtenho no final das contas é uma função extremamente simples, que vai ser 2a seno de kx cosseno de ômega t. E dá para mostrar que isso é justamente uma onda estacionária. Ou seja, são aquelas ondas que a gente lembra, né, elas ficam vibrando meio que paradas no lugar. Né? Elas não se propagam. Ou seja, se eu combinar uma onda indo para uma direção com a onda indo para a outra, na direção oposta, com a mesma amplitude, eu consigo uma onda parada, uma onda estacionária, que foi o que a gente utilizou para justificar, de certa forma, o modelo de Bohr, né, daquelas órbitas estacionárias. E aí, então, só para a gente lembrar, tá? Eu mostrei, né, por exemplo, isso aqui seria uma onda estacionária, certo? A gente não vê, ela não está se propagando, né? Se eu olho para um ponto aqui, esse ponto só sobe ou desce, ele não se propaga para a direita ou para a esquerda, por isso que a gente chama de estacionário. Tá? E a gente viu que essas ondas também apareciam quando a gente fazia uma vibração numa corda, né? Então eu mostrei esse videozinho para vocês, onde dependendo da frequência, a gente obtinha essas ondas estacionárias. Mas nesse caso, o que são, né, essas... Por que eu tenho ondas estacionárias aqui, se eu acabei de falar para vocês que ondas estacionárias são soma de duas ondas? Né? Na verdade, o que está acontecendo aqui, não é tão fácil de ver, mas o que acontece é que quando, né, essa pessoa aqui da direita vibra a corda vai até a outra pessoa e é refletida, certo? Então, dá para ver isso acontecendo no comecinho do vídeo. Então, o que acontece é que dependendo da frequência de vibração, a onda que está indo vai combinar exatamente com a onda que está voltando e formar uma onda estacionária. Tá? Então, nesse caso da corda, de fato, a gente tem a superposição de duas ondas, uma que está indo e a outra que está voltando da reflexão da pessoa que está aqui. Certo? Então, é assim que a gente obtém uma onda estacionária nesse caso. Tudo bem? Mas a gente viu que, na verdade, quando a gente discutiu ondas estacionárias, a gente também discutiu que tinham certos comprimentos de onda para essa onda aparecer, para essa onda ser estacionária.
né? Na verdade, né, quando a gente discutiu isso, eu não falei em tanto detalhe, mas agora a gente já tem todo o formalismo para discutir isso. O que acontece, na verdade, é que essas ondas estacionárias, ou essa quantização, né, esses comprimentos de onda especiais que me dão ondas estacionárias, na verdade, elas vêm de uma condição de contorno, né, que é a condição que os pontos extremos da corda têm que estar fixos. No vídeo não parece tanto, ou isso não é super exato, mas se a gente olhar para a mão, né, uma pessoa está segurando a corda com a mão fixa, então esse ponto aqui está fixo, o outro ele faz um pouquinho de vibrações, isso é porque obviamente tem perda de energia, ele quer manter a onda lá, né, mas a mão dele está quase parada, tá? Então a gente pode aproximar que esses dois pontos de fato estão fixos. Tá? O que isso quer dizer para a minha onda? Quer dizer que não é qualquer onda que vai poder estar aqui, certo? Porque esses dois pontos aqui têm que estar sempre, né, com essa definição de eixos, eles têm que estar sempre na origem, eles têm que sempre valer zero. Né? Essas duas amplitudes nesses dois pontos têm que ser zero. Para qualquer instante de tempo, esses dois pontos têm que estar parados. Então, pode estar acontecendo coisas aqui no meio, mas os dois pontos têm que estar parados. Essa é a condição que simula as duas pessoas segurando as duas pontas da corda. Né? Então, vamos ver matematicamente o que isso quer dizer para a nossa função. Né? A nossa função, a gente viu que ela é 2A seno de kx cosseno de ômega t. Né? Então, em x igual a zero, né, se eu quiser calcular ela em x igual a zero, isso vai ser simplesmente seno de k vezes zero, que é zero, cosseno de ômega t. Né? E seno de zero é sempre zero. Então, essa condição está automaticamente satisfeita. De fato, uma extremidade da corda está sempre parada. Agora, vamos ver a outra extremidade. Tá? Se eu aplicar a mesma condição para outra extremidade, eu vou ter 2A seno de KL, porque agora x vale L, cosseno de ômega t, e eu quero que isso seja zero sempre. Tá? Independente do tempo. Né? Obviamente, para certos valores de tempo, isso aqui vai zerar, mas eu quero que essa ponta aqui ela esteja fixa sempre. Tá? Então, para isso ser verdade para qualquer valor de t, esse seno tem que ser zero. Certo? E para o meu seno ser zero, significa que o argumento dele tem que ser um múltiplo de π. Tá? Ou seja, né, esse número de onda K tem que ser nπ sobre L, onde L é o comprimento de onda. E aí eu lembro que esse número de onda nada mais é do que 2π sobre lambda. Então isso aqui tem que ser nπ sobre L. E aí eu chego numa relação entre L e lambda. Ou seja, o comprimento total da minha corda tem que ser um múltiplo de meio comprimento de onda. Né? Então, a gente viu que, por exemplo, né, o caso mais simples, que a gente viu inclusive naquele vídeo das duas pessoas balançando a corda, o caso mais simples era ter simplesmente meio comprimento de onda aqui. Depois, o próximo caso mais simples era ter exatamente um comprimento de onda aqui. Depois, né, 1 mais meio, né, 3 meios, 2 comprimentos de onda e assim por diante. Tá? Então, agora a gente matematicamente consegue justificar isso bem, né, usando essas funções que descrevem ondas. Tá? Mas tem uma observação, né, que eu também não discuti em muito detalhe quando a gente discutiu essa quantização do nosso comprimento de onda. Né? Por que quantização? Só voltando aqui rapidinho, porque se eu penso que o meu L está fixo, né, então, na verdade, é o meu lambda que tem que valer 2L sobre N, onde N é um número inteiro. Tá? Então, eu tenho valores discretos de lambda que satisfazem essa condição de que os extremos da corda têm que estar fixos. Tá?
O que muda, né, se eu tiver um aro, que foi o que a gente discutiu no caso das órbitas circulares do elétron, né? Então, voltando para aquela discussão, se a gente lembrar, a ideia de de Broglie é que o elétron era uma onda, então essa onda tinha que estar preso de alguma forma nessa órbita circular, e para essa órbita, né, para essa trajetória dessa onda ser estacionária, a minha onda tinha que ser estacionária também, ela tinha que ficar vibrando. Tá? Então, o que acontece, o que muda se na verdade a gente tiver, em vez de uma corda, ou né, uma corda linear, for um aro, né, o que acontece é que para qualquer ponto que eu escolher dessa corda, né, se eu ando de 2πr, eu volto para o mesmo ponto. Né? Então, por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui e eu andar de 2πr, na verdade eu estou percorrendo esse círculo, então eu estou voltando para o mesmo ponto. Então, esse ponto tem que ser idêntico a esse daqui. Tá? E isso vale para qualquer ponto na corda. Né? Se eu começasse aqui e andasse 2πr, eu tenho que voltar exatamente para o mesmo ponto. Então, aqui não é exatamente extremidades fixas, mas essa condição de se eu ando 2πr, eu volto no mesmo ponto. O que isso me dá para aquela minha função, ou para a minha função que representa a onda? Né? Então, vamos analisar. O que isso quer dizer? Significa que se eu calculo a minha função no ponto x0, em qualquer instante de tempo t, né, e eu calculo a mesma função em x0 mais 2πr, ou seja, voltei para o mesmo ponto, esses valores têm que ser idênticos, porque é o mesmo ponto do espaço. Né? Ter andado em 2πr é simplesmente ter voltado para o mesmo ponto nesse caso. E isso tem que ser válido para qualquer instante de tempo, obviamente. Né? O ponto é sempre o mesmo. Tá? O que isso quer dizer, né, se a gente substituir aquela solução de onda estacionária? Tá? Então, se eu substituo a solução de onda estacionária, os fatores, né, a gente lembra que aquela função era seno de kx vezes cosseno de ωt. Os cossenos de ωt não interessam para a gente, eles vão se cancelar, então eu só vou escrever aqui seno de kx0 tem que ser igual a seno de kx0 mais 2πkr. Tá? Então, uma função eu calculei em x0, kx0, e a outra eu calculei em x0 mais 2πr. Então, é kx0 mais k 2πr. E essas coisas têm que ser iguais para qualquer x0. Né? Começando aqui, ou aqui, ou aqui. Se eu ando 2π, eu chego no mesmo ponto. Tá? E aí dá para mostrar, sem muito esforço, que para essas coisas serem iguais, esse 2πkr tem que ser um múltiplo de 2π. Porque eu sei que se eu calculo o meu seno em um ângulo e adiciono 2π desse ângulo, eu, na verdade, estou no mesmo ângulo. Então, o seno não vai mudar e essa condição vai ser satisfeita. Tá? Então, daqui, né, eu cancelo. Na verdade, a maneira mais simples de eu reescrever isso daqui, eu vou reescrever em função do comprimento de onda. Né? Então, a gente lembra que K é 2π sobre lambda. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever como 2πr igual a 2πn sobre k. E aí, lembrando que k é 2π sobre lambda, isso aqui, na verdade, dá n lambda. Tá? Então, a gente chega nessa relação, que é um pouquinho diferente daquela anterior, onde as pontas tinham que estar fixas. Né? Aqui as pontas não estão fixas, elas estão coladas. Tá? E aí eu vejo que o meu perímetro tem que ser um múltiplo do comprimento de onda, que foi justamente a expressão que a gente usou para demonstrar aquela quantização do momento angular que o Bohr assumiu. Tá? Então, agora matematicamente a gente chegou naquele resultado de uma maneira um pouco mais formal. Tá? Então, tem um outro fenômeno que vai ser muito importante para a gente, que é o fenômeno de interferência. Certo? O fenômeno de interferência também aparece quando a gente combina duas ondas. Né? Até agora a gente viu uma combinação muito especial de uma onda vindo em uma direção com outra idêntica vindo na direção oposta. Isso me dá uma onda estacionária. Mas o que acontece se eu simplesmente combino duas ondas, por exemplo, andando na mesma direção, mas vamos assumir que uma onda é essa daqui e a outra ela está um pouco deslocada, certo? Na verdade, se a gente
olhar a minha figura do jeito que está desenhada aqui, o quanto que essa onda está deslocada, né? Então, se eu comparar, por exemplo, esse pico com esse pico, né, ela está deslocada de exatamente meio comprimento de onda. Né? As duas têm o mesmo comprimento de onda, mas a onda laranja, a Φ2, ela começa um pouco mais para frente. Tá? A gente chama isso de uma diferença de fase. Tá? Entre as ondas. Então é que, como se uma começasse aqui, a outra começa um pouco mais para frente. Elas estão shiftadas uma com relação à outra. O que vai acontecer quando eu somar essas duas ondas? Né? Bom, não é difícil intuir o que vai acontecer, né? Quando uma onda é máxima, a outra é mínima e vice-versa. Tá? Então, quando eu somar, elas vão se cancelar. Tá? Então, quando eu somar essas duas ondas aqui, eu chego nesse resultado. Certo? Uma onda totalmente nula. Tá? As duas ondas se cancelam totalmente. Tá? O que é um pouco, às vezes, surpreendente, né? Vocês podem pensar, eu tenho uma onda se propagando, outra onda se propagando, se eu somo as duas, eu não tenho onda nenhuma. Tá? Mas, de fato, é o que acontece. É essa interferência, o que a gente chama de uma interferência completamente destrutiva. Por que completamente? Porque as ondas estão elas estão se aniquilando totalmente. Né? Se uma onda ela tivesse uma amplitude um pouco menor do que a outra, essa aniquilação não seria completa, seria simplesmente uma interferência destrutiva. Né? Esse completamente vem do fato delas se cancelarem totalmente. Né? Como é que eu vejo isso matematicamente? A gente tem todas as ferramentas para fazer esse cálculo matematicamente, certo? Então, bom, uma onda eu vou escrever, né, usando aquela função arbitrária para a gente representar ela. Então, é uma onda cossenoidal super simples, certo? A segunda onda, né, então, na minha notação aqui, a Φ1 é a primeira onda e a Φ2 vai ser a segunda onda. A segunda onda, ela, como é que a gente escreve ela matematicamente? Ela vai ser muito parecida, mas ela tem essa diferença de fase ou esse shift. Né? Como é que a gente representa isso matematicamente? Bom, basta escrever o meu x deslocado de um tanto aqui. Nesse caso, o quanto o meu x está deslocado é justamente meio comprimento de onda, que é um exemplo particular que eu estou discutindo aqui, onde a interferência, a gente sabe, vai ser completamente destrutiva. Tá? Então, o que a gente quer fazer é, de novo, somar essas duas funções. Né? E aí, novamente, a gente vai ter que fazer aquelas manipulações. Tá? Então, eu vou querer somar Φ1 mais Φ2. Eu vou ter que usar propriedades de soma de cossenos, tá? Propriedades de cosseno da soma, né? Então a gente lembra que cosseno de A mais B é cosseno de A cosseno B menos seno A seno B. Tá? Então, se a gente usar essas propriedades aqui, tá? Dá para mostrar que essa função ela pode ser escrita como cosseno de kx menos ômega t, certo? Então, é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O cosseno do segundo vai ser k lambda sobre 2. Então, eu estou separando a parte da minha onda que é idêntica à primeira e chamando esse termo aqui do ângulo que está sendo somado. Tá? Então, esse aqui é o meu ângulo A, esse aqui é o meu ângulo B. Tá? E esse é o cosseno de A mais B. Vai ter um segundo termo aqui, que vai ser menos seno de A vezes seno de B. Né? Mas antes disso, vamos analisar o que é esse cosseno de k lambda sobre 2. Né?
Isso daqui, na verdade, se a gente lembrar que K é 2π sobre lambda, isso aqui dá justamente cosseno de π. Esse ângulo é exatamente π. Então, esse cosseno dá exatamente -1. E o segundo termo, né? Tem aquele segundo termo que é seno de A vezes seno de B. Bom, nesse seno de B vai aparecer também um seno de π que é 0. Então, na verdade, essa função φ2 nada mais é do que menos A cosseno de kx menos ωt. Portanto, se eu somar as duas, dá exatamente 0. Certo? Ou seja, se eu desloco a minha onda de meio comprimento de onda, na verdade, o que acontece é que ela ganha exatamente um sinal de menos, né, com relação à onda original. Que, se a gente olhar para o gráfico, é óbvio, né? Quando essa daqui é +1, essa é -1. Quando uma é 0, a outra também é 0. Quando a outra é mais meio, a outra vai ser menos meio, e assim por diante. Tá? Por isso que a soma anula. Tudo bem? Então, isso aqui é o caso de uma interferência completamente destrutiva, mas eu posso ter um outro caso. Eu posso ter o caso de uma interferência construtiva. Certo? Então, por exemplo, se eu somar duas ondas, certo? Aqui eu estou somando as duas em fase, tá? Então elas estão exatamente em fase. Uma tem uma amplitude um pouco diferente da outra, só para a gente conseguir visualizar. O que acontece quando eu somar elas? Bom, as amplitudes sempre vão se somar, né? Ou elas são positiva e positiva ao mesmo tempo, ou negativa e negativa ao mesmo tempo. Tá? Então, quando eu somar essas duas ondas, elas vão se amplificar, certo? Então, eu vou ter uma onda total, φ de t, que vai ter uma amplitude maior que as duas. Certo? E aí a gente chama isso de uma interferência completamente construtiva. Por que completamente? Porque elas se somaram o tempo inteiro. Certo? Todos os pontos do espaço eu estou aumentando a amplitude da minha onda. Tá? Em geral, a situação é mais complicada, né? Eu posso ter ondas, por exemplo, que têm comprimentos de onda diferente ou frequência diferente. Tá? E aí eu posso ter interferências construtivas e destrutivas na mesma combinação de ondas. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui para a gente entender como é que isso pode acontecer. Né? Imagina que eu tenho essas duas ondas aqui, uma azul e outra mais laranjinha, certo? E essas ondas, a diferença delas agora é que elas têm comprimentos de ondas diferentes. Tá? Então, a gente vê que, que a onda azul, por exemplo, ela tem esse comprimento de onda aqui. Esse é o comprimento de onda da azul. A laranja vai ter esse, né, se eu olhar daqui para cá, por exemplo, vai ter esse comprimento de onda aqui. Né? Ou, melhor ainda, né, para ficar mais fácil de comparar, se eu olhar esse pico e esse pico, ela vai ter esse comprimento de onda. Tá? Então, de fato, a gente vê que os comprimentos de onda são diferentes. O que acontece agora? Bom, vão ter certos pontos em que as ondas coincidem e aí elas vão se amplificar. Certo? Vão ter certos pontos em que uma é positiva e a outra é negativa, por exemplo aqui, e aí elas vão se cancelar parcialmente, não completamente, mas parcialmente. Aqui, por exemplo, eu vou ter um cancelamento bem grande, né? Essa aqui é máxima e essa aqui é mínima, as duas vão se cancelar bastante, e assim por diante. Então, vão ter pontos da minha onda onde elas se somam e outros pontos onde elas se cancelam. Tá? E aí o resultado dessa soma vai ser justamente uma figura desse tipo aqui, certo? Então aqui a gente teve, por exemplo, uma interferência construtiva, aqui a gente teve uma interferência destrutiva. Tá? E lembrando que as ondas dependem do tempo e do espaço, né? Então todas essas discussões que a gente tem feito, eu tenho deixado isso mais ou menos explícito aqui, é para um certo instante de tempo. Né? Então a gente tira uma foto da onda e vê como é que elas se combinam. Tá? E aí só para a gente ver, né, como é que essas coisas evoluem
temporalmente, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o que acontece se eu deixo passar o tempo? Então, aqui, essa é a minha combinação das duas ondas em t igual a 0, e agora eu deixo passar o tempo. O que vai acontecer? Bom, eu vou ter sempre essas combinações positivas, construtivas e destrutivas, só que elas vão mudando, né? Porque uma onda tem um comprimento de onda diferente do outro, essas interferências, esse padrão de interferências vai mudando com o tempo. Né? Ele tem uma certa periodicidade, a gente vê, mas ele vai mudando com o tempo. Tá? Então, se eu olho para um certo ponto aqui, esse ponto agora ele está se deslocando, mas ele também está subindo e descendo. É um padrão muito mais complicado, mas a gente sabe que o que está por trás é a combinação de duas ondas simples, a única diferença é que o comprimento de onda delas é diferente. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver como esses padrões de interferência são fundamentais para a gente discutir e diferenciar partículas de ondas. Tá bom? Então, na aula de hoje era isso que eu queria apresentar para vocês. Na próxima aula, a gente encerra essa parte de discussão de ondas e vê como todos esses conceitos que a gente viu nas últimas duas aulas, a gente pode usar para tentar diferenciar ondas de partículas. Bom, tchau, tchau.